Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Paulo Jerônimo. Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui é fruto de um processo da minha dissertação, em que trabalhamos juntos, eu Estélio, que é meu orientador, e Vinícius também. A gente quis trabalhar o impacto do Minha Casa Minha Vida, da exposição do Minha Casa Minha Vida em Salvador, em relação a evidências no campo do mercado de trabalho formal. Com base nisso, nós iniciamos a nossa pesquisa entendendo a motivação do problema que se é habitar. De habitar em uma cidade conglomerada, que nem a colega estava falando, no sentido de que é muito difícil encontrar formas de se locomover em uma capital como Salvador, mas como também de encontrar moradias adequadas com oportunidades e acessibilidade em relação a isso. Certo? Ao longo de décadas, o Brasil, sim, procurou muito investir em habitação. Muito histórica essa questão habitacional. Muitos bairros de Salvador, como por exemplo o bairro de Imbuí, foi criado com questões relacionadas ao campo do mercado de trabalho, mas não se tinha um enfoque em questões relacionadas a habitações sociais. As questões de habitações sociais, elas sim, foram feitas a partir do Minha Casa Minha Vida, certo? Com isso a gente tem um objetivo de entender de fato os efeitos de que os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida têm sobre os resultados do mercado de trabalho formal. E aqui eu não estou falando rendimento de qualquer renda que venha proveniente de outro método, se não seja o método do mercado formal, que está atrelado diretamente à RAIS. A pergunta do trabalho tem, de fato, um único questionamento. Migrar para um empreendimento de habitação popular interfere nos níveis de empregabilidade do indivíduo adulto que está ali? Então, exatamente com base nisso que a gente começa a cruzar os dados relacionados à RAIS e ao do Minha Casa Minha Vida em Salvador. E a principal contribuição do trabalho é justamente entender que o programa ele foi criado no Brasil de uma forma geral, mas a criação dele de forma geral se deu em cidades de maneiras diferentes, com estruturas e localidades nas cidades de maneiras diferentes. As principais avaliações que nós temos hoje são para o campo do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, e essa é uma contribuição para a cidade, assim. Hoje já não é mais, né, porque o IBGE atualizou, então já nós somos mais a capital do Nordeste com mais número de habitantes, mas sim, uma das principais capitais do Nordeste, que é Salvador. Ao longo do tempo, os resultados que a gente espera compreender, entender com base nesse trabalho é entender quais foram as motivações que ocorreram para se avaliar trabalhos disso no Brasil, como também no mundo, certo? E o primeiro programa que tem na literatura, como uma literatura muito exposta, é o programa Mobility Opportunity, que é lá dos Estados Unidos. Ele é um programa que ofereceu um voucher para pessoas se locomoverem da localidade em que se estava para outra e compreender como se deu resultados em vários indicadores, mas de forma internacional. Esse é um programa muito famoso, mas não se foi encontrado nenhum resultado em termos de relação com mercado de trabalho formal e a mudança habitacional. Pelo contrário, foi visto em programas dos Estados Unidos que em algumas localidades houveram aumento da dependência e da assistência social. No âmbito do campo dos países subdesenvolvidos, nós temos uma experiência na Índia que criticou a forma em que esse artigo dos Estados Unidos fez, e ele explorou uma tese chamada a tese do isolamento, que era basicamente empreendimentos que eram dissociados da realidade da cidade, desassociados dos campos que estão ligados a relações de emprego, de transporte, de serviços sociais e públicos como um todo. No entanto, os beneficiários dessa política pública tiveram basicamente melhor conforto ambiental, saíram de um campo e está em um novo empreendimento com melhor acesso de habitação em termos de água, esgotamento sanitário, essas coisas. No entanto, pioraram as suas condições socioeconômicas e teve muita evasão durante esse programa. Em termos do Minha Casa Minha Vida, aqui é muito explorada a questão da aleatorização como um método a se avaliar o programa e também a se escolher as pessoas do programa, porque é um programa que, se você for perceber, ele tem um excesso de demanda muito grande. Os resultados, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, não encontram resultados positivos ou até alguns são nulos em relação ao mercado de trabalho,
certo? Mas em campos de saúde, infraestrutura básica e tem um aumento de renda disponível familiar. Todos esses autores avaliaram, na verdade foram os principais e únicos que avaliaram de fato o Minha Casa Minha Vida no Brasil com experiências de alguns empreendimentos. Para que a gente possa compreender, eu não vou me estender muito, Salvador já entregou de fato quase 20 mil contratos assinados do Minha Casa Minha Vida, e aqui é um vetor que a própria colega mostrou no trabalho anterior, os vetores que estão relacionados ao metrô, as linhas que fazem conexão com outras ligações de estruturas urbanas da cidade que se movimentaram ao longo do tempo. Como funciona o método de escolha do Minha Casa Minha Vida? E é bom assim, aqui a gente compreende o método de escolha que vai ficar mais fácil de entender o método de que se avalia ele. Se existe um cadastro habitacional, do cadastro habitacional nós formamos um sorteio a partir desse edital. Com base nisso, a prefeitura tem um resultado do sorteio. Do resultado do sorteio nós temos perdedores e vencedores daquele resultado. No entanto, nem todo sorteado é beneficiado. Você pode ter vencedores e não beneficiários e vencedores beneficiados, justamente porque a pessoa pode desistir, justamente porque a pessoa pode não cumprir todos os requisitos que ela disse por autodeclaração que tinha, e assim sucessivamente. Por meio aleatório, existe um ponto que no Minha Casa Minha Vida existe, que são os critérios que você tem para uma composição familiar que lhe dá prioridade no programa. Essa composição familiar que lhe propõe prioridade no programa são essas 6 que estão listadas aqui, e sim, as famílias e as pessoas são pontuadas de 0 a 6. Obviamente, quem pontua mais de 6, no caso até 6, mais de 1 ou até 6, tem o quê? Uma questão relacionada a ter mais pontos, então não é basicamente um sorteio em que eu jogo a moeda para cima e você tem uma probabilidade de 50% ou não. Você tem mais probabilidade de pessoas que cumpram esses requisitos de fato em ganhar a casa. Por isso a gente precisou balancear a base de dados justamente para dar mais robustez aos resultados. Por fim, para que a gente possa entender como a gente iniciou o processo avaliativo, foi o seguinte: nós utilizamos 3 bases de dados. A primeira é o Cadastro Habitacional de Salvador, que tem quase 200 mil pessoas, ou seja, um excesso de demanda enorme. Nós usamos a raiz identificada por CPF, certo? E a lista de contratados pela Caixa Econômica Federal, que é aquela pessoa que diz assim à própria prefeitura: olha, eu quero. E aí ela é encaminhada para a Caixa Econômica, ela assina o contrato da habitação popular até que a prefeitura entregue a habitação para ela. Nesse cruzamento, a gente tem um cruzamento muito perfeito através de CPF ao longo dos anos que a gente analisou. No entanto, nós tivemos algumas discrepâncias. Algumas discrepâncias que eu digo, e aqui eu faço uma reflexão justamente para quem trabalha com dados administrativos ou não, e aqui também cabe uma sugestão para gestores públicos que estão aqui, que é o seguinte: da mesma forma que a raiz é preenchida pelo empregador, muitas informações públicas são preenchidas por gestores públicos. Então, se a gente não tiver uma questão fidedigna ou muito mais próxima da realidade, nós podemos ter composições como nós encontramos na raiz de forma aleatória, que era a pessoa ter um nome no cadastro habitacional da prefeitura, ter outra no nome da raiz, mas alguém preencheu o CPF dela de forma igual. Então, isso está suscetível ao erro, qualquer pessoa pode estar suscetível nesse sentido, mas bases cada vez mais arrumadas facilitam o processo de avaliação. Nesse sentido, nós construímos 3 sorteios, que foram dimensionados entre 16 e 17, para habitações que foram entregues a partir do ano de 2017. Nós temos, em tese, alguns vencedores, mas de fato nós avaliamos os beneficiados. Nós excluímos do critério avaliativo, certo? As reservas de vagas que não incidem de seleção de cotas para idosos e deficientes, ou seja, um indivíduo adulto ser idoso ou deficiente. No entanto, foi utilizado sim o critério de ter uma pessoa ser idosa ou deficiente para a pontuação dela no sorteio. Para mostrar a importância disso que nós estamos falando, se a gente pegasse um pré-balanceamento de um sorteio, nós iríamos ver que realmente existem pessoas que têm mais probabilidade de ganhar a casa
em detrimento do quando a gente faz o pós-balanceamento, ou seja, quando a gente pontua as pessoas que fazem a pontuação de forma igual. O principal residencial que a gente analisa em termos de contratos assinados é o residencial Margaridas. No entanto, aqueles editais fazem alguns sorteios para outros editais. O que é que acontece? Quando se é sorteado, é-se feito uma lista. A lista principal, que são aquelas pessoas que vão ter logo a prioridade de ser chamadas, obviamente foi aleatório, foi um sorteio e esse segue a ordem do sorteio. No entanto, existe um outro critério, que é o critério que você está ali da seguinte forma: já que eu fiz um sorteio, eu vou fazer um sorteio e um cadastro de reserva. O que é que seria esse cadastro de reserva? A minha lista de espera, caso alguma pessoa que eu esteja na minha lista principal não esteja cumprindo ou desista, algo nesse sentido, para se não realizar um novo sorteio. Certo? Por isso que se pode haver vencedores do sorteio, mas não necessariamente beneficiados de forma geral. O controle de tratamento é, de fato, quem assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal, e o nosso controle são aquelas pessoas que não assinaram o controle, não estão dispostos ao controle da Caixa Econômica Federal, mas que a Prefeitura, de fato, sorteou e ganhou o contrato. O que é que nós fizemos para estimar isso? Nós utilizamos um OLS, utilizamos primeiro uma regressão que faz a análise de quem de fato é vencedor, mas utilizamos o nosso fator exógeno como uma variável para instrumentalizar aquilo e reduzir o nosso viés de seleção através de uma equação de 2 estágios, colocando sim os tratados, ou seja, aqueles que de fato assinaram com a Caixa Econômica Federal como um instrumento exógeno do sorteio, certo? O que é que nós temos em termos de variáveis dependentes? As respostas que nós vamos encontrar aqui agora é: se a pessoa de fato esteve no mercado de trabalho naquele ano, não importa se ficou 2 meses, 3 meses, ou seja, se teve naquele ano algum emprego formal. Isso é uma resposta. E a outra resposta é se o indivíduo estava empregado no último dia do ano. Ou seja, se 31/12 ele estava empregado lá no balanço da RAIS. E as nossas variáveis que nos ajudam a explicar é, primeiro, o vencedor do sorteio, se ganhou o sorteio ou se de fato assinou a proposta de contrato com a Caixa Econômica Federal. Em termos de estimação, nós temos que o segundo sorteio demonstra um resultado nulo em termos de mercado de trabalho formal, ou seja, é indiferente, não teve efeitos, tá? No entanto, o que é que nós temos a partir da nossa coluna 4, que é a coluna que faz os 2 estágios da regressão? O primeiro sorteio com significância estatística, reduzindo a probabilidade do indivíduo estar empregado no último dia de ano com 4% percentuais, e no sorteio 3 nós encontramos 6 pontos percentuais, ou seja, o que é que está demonstrado aqui nesse sentido, em termos do que nós estamos analisando aqui, reduziu a probabilidade do indivíduo que foi migrado para o empreendimento habitacional em estar no mercado de trabalho formal. Essa aqui é a nossa exposição por tempo. Nós fizemos uma avaliação com base, inclusive, no que o professor Emanuel discutiu na apresentação anterior, ou seja, nós fizemos um efeito por exposição, para entender se, a partir do tempo que a pessoa estava exposta ao programa, se a situação dela de probabilidade no mercado de trabalho formal piorava ou melhorava. O que a gente percebe nos 2 sorteios em que nós temos resultados significantes e estatísticos nesse sentido, é de que essa situação está se deteriorando ao longo do tempo, seja no primeiro sorteio, e seja no segundo sorteio, certo? Os efeitos do Minha Casa Minha Vida, de fato, foram o que nós tratamos aqui. As estimações que nós fizemos, primeiro, nós temos uma redução em média de 5 pontos percentuais do indivíduo adulto ser formalizado no ano e 4,2 pontos percentuais de ser empregado no último dia do ano, certo? Principalmente para o sorteio 1. Para o sorteio 2, nós temos um parêntese a acrescentar. Para além dele ter lista de principal e reserva, foi um grande sorteio que a Prefeitura fez e chamou cadastro de reserva. Quando aparecer uma vaga,
eu lhe chamo. E a pessoa, tá bom. Teve gente que foi sorteado para esperar. As pessoas que foram sorteadas para esperar, esse modelo de ser sorteado para esperar demorou ainda mais e piorou as condições de mercado de trabalho formal da pessoa. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou plotar 2 mapas aqui. Esse é o primeiro mapa que demonstra as variações de bairro de Salvador, ou seja, cada linha aqui é uma questão de bairro, vai melhorar. E aqui são os 3 empreendimentos onde eles foram criados. Nós estamos avaliando esses 3. E aqui é a divisão por bairro de Salvador. Agora, o que é que nós vamos ver? As oportunidades acessíveis de trabalho a baixa escolaridade a 30 minutos a pé. Ou seja, aqui eu tenho os empreendimentos e aqui eu também coloquei lá no R, só que eu botei em formato de ícone um pouco maior, porque o pontinho ia ficar ruim e poderia confundir com isso aqui. As principais áreas acessíveis de Salvador estão nesse campo de cá. E nos campos onde os empreendimentos foram escolhidos, a acessibilidade do trabalho com baixa escolaridade, eu não estou dizendo de trabalho como um todo, não estou dizendo com trabalho de alta complexidade, estou dizendo de trabalho de baixa escolaridade, e 30 minutos a pé dificulta a chegada das pessoas. Certo? O outro é o gráfico com 30 minutos a carro. Supondo que a pessoa tenha carro, mesmo assim, esses 2 empreendimentos ainda são desfavorecidos. Esse mapa foi utilizado a partir de dados do CAGED, certo? Para o ano antes da pessoa migrar. Ou seja, no ano de 2017, que é a nossa linha de corte, a gente foi lá e foi observar. Olha, quero observar as oportunidades acessíveis que essas pessoas vão ter se migrar. Certo? E aí nós fizemos o trabalho de baixa escolaridade em 30 minutos. Para vocês compreenderem um trabalho final, para que a gente possa entender, cada pontinho preto desse é uma pessoa. Na sua residência antiga, em 2017, ou seja, no evento 0, no ponto 0, antes de ser exposta a Minha Casa Minha Vida. Obviamente, depois que ela foi exposta, ela veio morar aqui. Mas antes de ser, ela estava espalhada aqui. Então, se vocês perceberem, elas estavam em condições onde se tinha oportunidades de trabalho mais acessíveis, certo? Seja a pé ou seja a carro. E aqui você consegue perceber que essas pessoas estavam espraiadas. As únicas pessoas que podem manter oportunidades iguais são as pessoas que estão na região da suburbana de Salvador, que já tem poucas condições acessíveis de pé ou a carro. Certo? Com isso, a gente conclui o nosso trabalho da seguinte forma. Primeiro, migrar uma pessoa de um lugar para o outro é difícil. Ela tem um período de adaptação, é muito ruim ela se adaptar ou não. Primeiro, que tem laços familiares. Segundo, porque tem trabalho. Segundo, porque tem várias coisas. Mas nós temos que deixar de fazer, não necessariamente. Certo? O segundo, os resultados esperados convergem com todos da literatura nacional, de que o Minha Casa Minha Vida, em alguns municípios em que se foi avaliado, se tem uma redução da probabilidade do mercado de trabalho formal quando o indivíduo é exposto ao programa. E, por fim, com o intuito de explicar os nossos resultados em termos de acessibilidade, nós convergimos também em termos da literatura nacional de que há um isolamento dessas pessoas para se justificar, de fato, a redução da empregabilidade desses indivíduos quando expostos ao programa. Gente, tá bom? Obrigado. Todo mundo que tiver interesse, só entrar em contato conosco. Parabéns, Paulo. Você teve bons orientadores, certo? Bons orientadores, trabalho muito bom. Vamos abrir agora para perguntas e questionamentos. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Primeiro, Paulo, parabenizar você pelo trabalho, né? A pergunta meio engraçada. Você já mandou esse trabalho para o presidente Lula? Porque a nova prerrogativa agora do Minha Casa Minha Vida é que essas habitações sejam construídas nos centros urbanos, né? Mais próximos às partes centrais das cidades, né? E, de fato, o isolamento desses condomínios tende a isso mesmo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, a babá do meu filho, ela mora em um das Margaridas, né?
e ela pega 4 conduções para poder chegar ao trabalho, né? Então isso aí, duas para ir e 2 para voltar. Então isso aí é um empecilho, né? Que traz um empecilho para empregabilidade mesmo, de fato, porque a distância entre o local de moradia e o trabalho é um fator mesmo acaba sendo um fator de empecilho, né? Mas era só mesmo para poder fazer uma brincadeira com você. Eu sei que tinha mandado esse estudo para o presidente Lula, que saiu agora essa prerrogativa do Minha Casa Minha Vida. Obrigado. Na formulação do programa, esse incentivo não tinha sido feito. Bem verdade, foi uma emenda do deputado Boulos, numa correção do próprio Congresso Nacional, em que se tem incentivos para se construir empreendimentos do próprio Minha Casa Minha Vida em região que haja mais questões acessíveis, certo? Mas são questões de incentivos, não é de fato um pré-requisito. Mas sim, pontuação muito pertinente e faz muito sentido com a direção do estudo do trabalho. Oi. É um outro ponto de inflexão. Cleiton aqui fez uma pergunta para indagar, se tem terreno. De fato, a gente discutindo os trabalhos, inclusive na época eu estava com Vinícius e com Stélio, a gente plotava onde estava, e sim, de fato, são áreas que eram verdes e se subiu o concreto. Não é fazendo uma discussão. As pessoas precisam de habitação, sim, mas de fato, tem terreno para construir em áreas desse porte? É uma discussão que fica, né? É o desafio do gestor. Professor Gervásio. Parabéns, Paulo, você e os orientadores. Eu acho que... Não vou esquecer, né, depois do... na verdade, que é ruim qualquer política pública, né? O problema não são os problemas que aparecem durante a política pública, após a avaliação. O problema é quando se pensa a política pública, né, isoladamente, né? Então, o que o programa, eu acho, a minha opinião, né, que ele revela, não é um problema dele em si, né? Até porque não tem Minha Casa Minha Vida somente nesses grandes centros urbanos, né? Eu imagino que para centros menores, né, talvez esse problema ele não surja. Mas o que surge, na verdade, é um problema de política pública, né, que viabiliza esse programa, né? Esse programa, certamente, dessa forma, se a gente considerar, por exemplo, as questões relacionadas à disponibilidade de terras urbanas, a própria regulação de terras, de uso de terras urbanas, né, em áreas urbanas, ela precisa ser superada. Mas eu acho que o que a sua apresentação revela é uma questão de política pública para as grandes cidades, né? A questão de transporte público de qualidade, etc. Ele revela que tem tem um aparato de política pública que tem que ser pensado, que tem que ser abordado. Se não, uma política pública muito benéfica, ela pode acabar criando transtornos se esse conjunto de políticas públicas não vier antes, né? Ou não, ou que possa vir agora, né? Então eu acho que minha opinião é um pouco essa, assim, né? Tem problema, né? Mas eu acho que, assim, antes da gente repensar o programa, acho que para grandes cidades há como repensar, mas eu acho que o principal problema que ele revela é que existe um aparato de outras políticas públicas, principalmente as políticas relacionadas à mobilidade urbana, etc., que ela tem que ser repensada, e agora com urgência, né? Porque a gente está aí em pelo menos 100 anos de atraso, né? Para as grandes cidades, porque nunca foi pensado, né? É só isso, só, que acho que é mesmo uma ponderação só. Sim, a gente concorda, inclusive o desafio agora é ampliar para compreender esses efeitos heterogêneos na saúde e na educação, justamente porque um dos trabalhos que se avaliou, da Laís, ela estava na banca, ela faz educação, saúde e trabalho, e ela percebe que, por exemplo, as questões relacionadas à residência, a pessoa morava em uma residência antes, morava em outra depois, são condições que ficaram melhores, a renda disponível da pessoa melhorou, questões relacionadas à saúde da criança que já vem, ela tem mais qualidade nutricional, gramatura, etc. Então, assim, existem efeitos que são inerentes à casa, como você falou, mas, sim, existem efeitos que são heterogêneos do ambiente. Acho, na minha opinião, enquanto pesquisador, que, sim, a estrutura tinha que ir junto. Porque quando você coloca e a estrutura não está ajustada, não está azeitada, como a gente diz aqui, não está azeitado, a pessoa tende a se virar. Quando tem uma estrutura pelo menos próxima,
Diferente da condição da trabalhadora doméstica, do colega que falou aqui, que ela precisa pegar 2 conduções para ir e para voltar, já demonstra uma dificuldade nesse sentido. Mais alguma dúvida? Boa tarde, Luiz André da SEI, trabalho lá na coordenação de Urandi. Você falou a respeito aí, né, da questão da migração. Eu estava lembrando aqui que migração é uma variável de capital humano, né, e ela é vista até de forma positiva. Então, eu achei seu trabalho interessante, né, esses últimos gráficos aí mostram bem como é a distribuição antes e o depois, mas se prender só na particularidade de você ter um bom emprego ou não, eu acho que você cai na minha visão, cai naquele risco de você menosprezar toda a estrutura que tem por trás de um programa tão grande como esse. Então, por exemplo, se as pessoas migraram, e até você aponta que tem ganhos, né? Necessariamente, se a gente for pegar pela ótica do capital humano, necessariamente ela está saindo de lá, do lugar onde ela está, porque ela vai ter um ganho. Esse ganho aparece na renda disponível, esse ganho aparece vamos dizer assim, no acesso a questões sociais, à escola, à creche, etc. e tal. Mas, no entanto, ela perde na questão da empregabilidade, né? Da empregabilidade, você até falou isso, perde na questão da empregabilidade. Eu queria saber se você tem algum projeto no sentido de tentar comparar se efetivamente nessa saída está havendo um ganho ou uma perda, né? Ou seja, se essa migração gera um ganho efetivo ou uma perda. Teria como fazer isso? Sim, tem. O desafio da gente do momento de agora, né, está na ordem do dia, está em cima da mesa. A gente quer ver questões relacionadas à saúde, nós queremos ver questões relacionadas à educação e ampliar essas questões ligadas à acessibilidade. São questões que estão na ordem do dia. A gente sabe que toda política pública, como o professor Gervásio falou, está sujeito a críticas nesse sentido. Pode melhorar algumas coisas, pode melhorar outras, mas assim, não vai existir um ganho total. Eu não imagino que exista um ganho total. Eu acho que a pessoa pode ponderar coisas que estão ali na ordem do dia. Ela estava em um local, ela possibilitou migrar para outro, e isso tem que estar também associado à evasão do programa. As pessoas que deixam o programa por algum motivo. Se deixa por algum motivo, podem ser por diversos. Até laços familiares que você tinha pode fazer com que você saia do programa de forma geral. Mas sim, tem questões ligadas a capital humano, mas eu também acho que existem questões domésticas, existem questões familiares e de amigos que estão naquela região. Porque se você pensar que eu sou submetido para um sorteio, me inscrevo por uma necessidade de estar ali, ganho o sorteio daquela política pública e decido ir para um local totalmente distante, sei lá, eu saio de Brotas e vou morar em Cassange, a pessoa ela está abrindo mão de muita coisa, né? Basicamente isso, mas ela pode estar ganhando com outras coisas se vier uma estrutura de infraestrutura local, como o Gervásio falou, posto de saúde está mais próximo a ela, que talvez não estivesse antes. Algumas questões relacionadas a isso, sim, podem começar não só a aparecer postos de trabalho naquele local, mas a condição de infraestrutura pública e social também vir acoplado. Não esperar o empreendimento chegar, ou se chegar junto com ele. Também só complementando o que o Paulo falou, o trabalho que a gente fez não permite a gente bater o martelo e concluir se a política como um todo valeu a pena ou não. A gente só avaliou um aspecto que foi a empregabilidade. E a gente tentou dar a contribuição buscando evidência nesse sentido. Nossa agenda futura é partir agora para outras dimensões. Educação, saúde e conseguir ter mais evidências sobre o efeito mais geral do programa. Certo? Mas o nosso objetivo nesse caso foi realmente avaliar a parte da empregabilidade. Formal ainda. Quero que a gente tenha os dados... Isso, mas aí, que são os dados que a gente ainda está buscando. Sim? Na verdade, primeiro, parabéns, Paulo. Adorei teu trabalho, mas é mais no sentido de uma provocação, porque eu fiquei aqui refletindo, e aí a reflexão eu faço para o meu e para o teu trabalho. Eu acho que nós, economistas, ficamos muito ansiosos por fazer avaliação de impacto e pelos resultados, e por isso e por aquilo.
E isso é ótimo. Mas eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar também a partir da perspectiva das avaliações de desenho e de implementação. Porque às vezes a gente quer ver um resultado que talvez aquele não é aquele o objetivo da política. Mas por que a gente não tenta trazer... É para reflexão futura, não é uma crítica ao teu trabalho. Estou falando para todos nós, para mim inclusive. Mas eu acho que é muito importante, agora que a gente está falando de avaliação de política pública, que a gente comece a pensar em fazer avaliações de desenho e de implementação dessa política. Porque a partir disso a gente talvez tenha mais segurança para fazer avaliações de impacto e contribuir com o poder público mesmo. A minha fala é mais no sentido, já que a gente quer colaborar, quer contribuir, fizemos uma avaliação de impacto, ótimo. Vamos pensar conjuntamente, por que não fazer uma avaliação de desenho ou de implementação? Porque isso vai nos trazer muitos insights, muitos insumos para apoiar esses governos. Eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse processo.